Shalom Echolech Manishma, Akol Beseder. Pessoal, hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história com o hebraico, né? E um pouco do meu testemunho também no Evangelho, né? Que o Senhor Jesus tem me abençoado. Então, eu comecei. A história com o hebraico é engraçada porque eu comecei quando eu tinha 6 anos de idade, lá na Areia Branca, em Santos, São Paulo. Eu estava assistindo um desenho de Moisés, onde Deus começou a escrever nas tábuas da lei aquelas letras em hebraico, né? E aí eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Um dia eu vou querer isso. Não sei como, mas eu vou querer. Mais pra frente, eu vou tentar resumir o vídeo, né? Mais pra frente, eu comecei lá com uns 10 anos a dar umas folheadas no dicionário John Davis do meu pai, que meu pai é pastor. Eu começava a olhar aqueles nomes e aquelas letras e a pronúncia do hebraico, né? Eu falava assim para mim, eu li lá Mefiboshet que é Mefibosete, né? É da descendência de Saul. Se eu não me engano, o filho de Isbosete. E eu vi lá da boca da vergonha. Então, de, fi, boca, boshet, vergonha. Então, eu via que os nomes bíblicos não eram apenas à toa, assim, tinha um propósito até na vida da pessoa. Jacó era o que espreitava, né? Yaakov, o enganador. Que mais? Abraão, pai de muitas nações, Avraham, Yitzhak, Elihirá, né? Yaakov e etc. Então, os nomes tinham a ver também com caráter, porque em hebraico, caráter é nome, né? E nome é caráter. Então, o seu nome também é o seu caráter. Hoje em dia, com esse pensamento helenístico, né, meio grego, é só um nome, só para te identificar. Mas em hebraico, os nomes eram muito mais importantes do que hoje. Com Yeshua, né, Jesus, que é aquele que salvará, né, o Jeová a salvação, etc. Adonai, Irie, Yahweh, ele será. Então, tudo tem uma conotação especial. E é isso. A minha paixão surgiu desde pequeno com o hebraico. E o que aconteceu em seguida foi que lá para 2004, por aí, eu passei por uma fase muito difícil na igreja. Teve pessoas que começaram a se levantar umas com as outras. Eu acabei perdendo todos os meus amigos. Aquilo mexeu muito comigo. Eu sempre fui muito atirado muito, como posso dizer, entregue a pessoas. Eu sou muito de pessoas, né? Eu não sou um pouco de números, apesar de eu gostar de matemática, mas eu sou muito mais de pessoas. E aquilo foi um baque para mim total. E eu estava sofrendo de bullying na escola porque eu tinha uma deficiência, eu tinha pectus scavatum, que é aquele peito que fica afundado. Já corrigi com cirurgia, graças a Deus, mas da quinta e oitava série eu sofri muito bullying por causa disso, né? Do meu peito, me senti mais retraído, mal comigo mesmo. E o Senhor foi curando depois de um bom tempo, mas naquele momento aquilo ficou muito marcado na minha vida. E dali em diante eu comecei a sentir um pouco de revolta assim, da vida, de não ter as coisas que eu queria, não ter as pessoas que eu queria. E era a época do Orkut, né? Então eu fui conhecer o mundo digital pela primeira vez, apesar de eu já jogar joguinho no computador do vô quando eu era pequeno, mas conhecer o mundo, conhecer a malignidade, conhecer o mal desse mundo que muitas vezes se reflete na internet, eu conheci. E aí eu comecei a ver páginas de ateus onde falavam muito contra Deus, onde eles colocavam Deus como o pior vilão e até o diabo, o Satã, como um herói, né? E eu fui consumindo aquele tipo de textos, aqueles textos dia e noite, eu ficava lendo aquilo e foi começando a surgir um pouco de revolta contra Deus.
E eu comecei a olhar para o céu e eu olhava assim as nuvens e eu falava, será que realmente tem alguém lá? Então começou a vir muitas dúvidas, mas é claro, se você se entrega a ler conteúdos que não vêm de Deus, pessoas sem fé, você vai acabar se tornando uma pessoa dessa, né? E conforme eu tenho com uns 19 anos, eu decidi arrumar meu próprio emprego, telemarketing, não vou dizer aonde, mas lá eu conheci os ímpios, né? Porque eu nasci em um lar cristão, eu conheci os ímpios ali e eu comecei, eu já tinha uma queda por coisas que me deixam pela dopamina, né, que me induzem ao vício assim. E aí eu comecei a beber, eu gostei muito da bebida. Eu fui uma vez num barzinho com os colegas do trabalho, e aí eu bebi, me embriaguei, comecei a rir, todo mundo achou engraçado, eu gostei muito, e eu falei, eu quero isso. Então eu comecei a beber, beber, só que durante alguns meses eu estava bebendo tanto que eu comecei a sentir dores estomacais, né, uma coisa estranha assim, e eu falei, é melhor parar, porque pelo que eu li, né, pode até dar cirrose. E aí eu fui para a faculdade, para propaganda e marketing, também não vou dizer onde é, mas lá eu conheci a maconha, né? Eu vi um rapazinho todo sorridente, sozinho lá, quando ele tá rindo à toa, assim, e com o olho vermelho. Aí eu falei, eu quero isso. Aí eu pedi para ele, eu paguei ele R$ 5 para ele me trazer um baseadinho. E aí eu comecei a experimentar e curti muito, e como eu sou um cara intenso, 880, ou eu vou com tudo, ou eu fico no meu canto. E aí eu acabei me viciando, que falam que maconheiro fala que maconha não vicia, que é uma mentira, né? O que dá prazer já vicia, então já é um vício. Açúcar é um vício, por exemplo. E eu comecei a fumar maconha ali na faculdade. Já estava bolando as aulas, já queria só curtir mesmo. E uma vez eu falei assim, nossa, tá tão fraca essa maconha. Aí eu fui lá na padaria, comprei um cachimbo, assim, eu sempre fui muito louco. Aí eu chavei tudo errado, assim, tava no começo ainda, pô. Aí eu vi a Floresta Encantada, né? Eu vi a Floresta Encantada e foi demais, adorei, assim. Mas depois, né, com o tempo, fui continuando a fumar e vi que eu tava cada vez pior, tava tendo mais bad trip do que viagem boa. E eu acabei surtando depois de 6 meses. Nossa, senti pipocar minha cabeça, um monte de coisa. Aí eu falei, eu tenho que largar isso. A psiquiatra até me deu um remédio para me acalmar. E só que eu, como estava sem Jesus, não estava mais acreditando, eu tinha me tornado um ateu militante, né? Eu falei assim, eu vou para outra coisa, eu não posso parar. E aí, num hotel, também não vou dizer o nome, eu conheci um rapaz lá que era da limpeza e eu falei assim, você puxa, né? Ele falou assim, de vez em quando, tal, eu sou mais do pó. Eu falei, como que é a brisa? Aí eu comecei a perguntar e tal, e eu ganhava, às vezes, tinha dias que eu ganhava 50 euros de gorjeta como mensageiro de hotel, e aí eu comecei a cheirar cocaína mesmo no trabalho, estava divertido, super alegre, as pessoas iam comigo, mas acabei também surtando. Na verdade, nem foi um surto em si, mas eu senti que ia ter uma parada cardíaca. Uma tiazinha da limpeza, eu fui de tia, ora por mim, senão eu vou morrer. E eu era ateu daquela época, mas quando o pitbull pula a cerca, acaba o ateísmo, né? E aí eu falei, eu vou morrer, ora por mim. Aí ela orou, aí eu acalmei, mas não adiantou muito, continuei. E para resumir, fiquei 8 anos na cocaína. Não tirava todos os dias, mas todas as semanas, né? E acabou que isso se tornou um vício muito grande. Às vezes eu ia com os caras, a gente bebia também e fumava. Tinha minas também que iam. E eu acabei me tornando um drogado mesmo, um dependente químico.
E aí nos finais, eu falo que isso foi uma graça de Deus, porque no fim desses 8 anos, eu comecei a ter muitas pontadas no corpo, principalmente no coração. Então eu ia, me divertia, voltava para casa e deitava, porque assim, agora eu vou morrer. E vinha pontadas e horrores e tristezas, e essas pontadas no coração faziam com que eu me arrependesse do que eu estava fazendo. Desculpa o barulho da água, tá caindo da caixa d'água aqui de vez em quando. É, Depois disso, o que aconteceu? Eu cheguei a um ponto que eu, falei, eu passei tão mal, tão mal, tão mal, que eu falei: se eu cheirar cocaína de novo, eu morro, eu vou morrer. E aí eu tive que parar, porque se eu não parasse, eu já estaria morto, ou teria algum problema. Então o que foi isso? Foi um presente de Deus, porque eu não ia parar. Do jeito que eu sou um cara mais emotivo, sou um cara mais, né, das emoções, eu não ia parar. Eu gostava muito da adrenalina, ainda gosto, mas hoje eu posso procurar esporte, né, em vez de procurar aquilo. E vivi também uma vida desregrada, como mulheres de programa. A minha vida não foi muito legal, assim, não foi muito legal, mas eu acabei saindo das drogas pela dor mesmo. E no final eu comecei a orar assim: Deus, se o Senhor realmente existe, por favor, muda a minha vida. E eu comecei a ler. Eu vi que as pessoas que tinham Jesus eram mais felizes, né? Elas eram libertas, elas não precisavam de química para ser feliz. Desculpe. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar esse prisma, né? De que pessoas com Jesus são vencedores, são pessoas fortes. E eu falei: eu quero isso. Então, mesmo sendo ateu, mesmo não acreditando em nada, eu falei: eu vou fingir que vou acreditar até eu acreditar. Mas assim, eu voltei a ler a Bíblia. Eu tinha lido a Bíblia umas 8 vezes de capa a capa. Esses dias eu li pela 10ª vez, graças a Deus, por incentivo do meu pai também. E depois que eu li a Bíblia de capa a capa, novamente, eu me senti renovado, eu senti já a minha fé retornando. Claro que a fé sempre tem que estar ali, lendo as Escrituras para poder renovar sua fé. E assim eu comecei a me sentir bem novamente. Eu tive uma. Mas eu não estava totalmente entregue a Deus. Em 2018, eu saí com uma moça que eu considero foi uma namorada minha, e a gente teve uma filhinha, só que ela acabou falecendo no parto por erro médico. E foi muito triste para mim, porque eu sempre quis ser pai, sempre quis. E graças a Deus eu não fui pai enquanto estava drogado, mas foi um baque. Mas eu, graças a Deus, já superei. E essa minha filhinha, ela faleceu e eu fiquei muito triste. Eu comecei a buscar alguma coisa para me deixar feliz. Aí eu comecei a lembrar. Ah, lembra que eu era feliz quando eu era pequeno e eu via o hebraico e com 10 anos eu me apaixonava pelo hebraico? Eu vou estudar isso aí, eu vou de vez agora. E aí, depois de sofrer tudo isso, comecei a procurar o hebraico. Eu achei no YouTube Hebrew Pad 101, um monte de aula de hebraico gratuita. E eu falei assim: ó, não sei como estudar hebraico, não sei o que eu vou fazer, vou pegar o caneta e vou copiar tudo. Então eu copiava a mesma frase, pronunciava e copiava do meu jeito. Depois que eu fui melhorando, tive um amigo egípcio que ele era bem bravo, mas ele gostava muito de mim. Ele falava para mim: estuda flashcards ajuda. Aí eu falei assim: vou tentar, mas nunca estudava. E meu hebraico não evoluía muito. Então eu falei assim: eu vou tentar isso, eu vou tentar aquilo, e meu hebraico não evoluía, não memorizava bem o vocabulário. Aí eu fui reclamar para ele assim: poxa, eu não sei como você aprende tão rápido, eu estudo,
Aí ele ficou bem bravo comigo e falou, mas eu falei pra você usar flashcards. Eu falei, Habib. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou usar flashcards. Comecei a usar. Flashcards é tipo, aqui tá, oi, como vai? No inglês seria, hi, how are you? No hebraico, ma nishma. No árabe, kif halak. Então, aqui em português e aqui na língua que você quer. E você força a sua mente, você memoriza para virar o card. Você tenta adivinhar o card, depois você vira e vê se acertou. Isso foi um divisor de águas, porque eu comecei a memorizar quase tudo do hebraico. E hoje eu só estudo flashcards. Conversação, outras coisas também, leitura, mas o flashcards não falta. E depois que eu comecei o flashcards, eu falei assim, eu vi que deu um up no meu hebraico. Em 2018 eu já estava falando, já estava até começando a ensinar. Em 2019 eu apliquei isso no árabe palestino. E aí eu tinha uma amiga palestina que me enviava 3 frases por dia em árabe. E eu enviava 3 frases para ela em hebraico, porque ela queria aprender hebraico e eu queria aprender árabe. E aí eu fui memorizando com flashcards essas frases. Quando eu vi, eu estava conversando com ela. Aí eu comecei a conversar com todo tipo de árabe, porque o árabe palestino, ele é o mais próximo do Fusha, que é o árabe padrão. E qualquer árabe praticamente me entende. Talvez não todos, mas praticamente muita coisa entende. Então, o flashcards mudou meu conceito de estudos, né? Eu comecei a estudar flashcards. E hoje, graças a Deus, eu dou aulas de hebraico. E o meu sonho é dar aulas de hebraico no seminário. Eu estudo tanto hebraico bíblico quanto moderno. Estudo outros idiomas também, mas eu foco no hebraico. E a minha maior paixão é ensinar hebraico. É o que eu mais quero fazer da vida. Eu posso trabalhar qualquer coisa que lide com pessoas, vendedor, sei lá, mas o hebraico, ensinar hebraico é o que me motiva. Assim, se eu fosse um cara rico, eu daria aula de graça de hebraico, sinceramente. O ruim é que as pessoas não valorizam quando você não cobra. Esse é o problema. Mas você pode ajudar com um preço módico, né? E é isso, essa é a minha história com o hebraico. Eu estava estudando TI, cibersegurança, e eu estava entendendo que, por mais que eu gosto de cibersegurança, eu gosto de sistemas de código, Linux, eu comecei a ver que a minha alegria maior não estava ali. Eu nunca fui muito de sentar numa cadeira e trabalhar calado e não falar com ninguém. Isso dá uma angústia, assim, um vazio, sabe? Eu gosto de falar, tagarelar, eu gosto de ver gente. E aí eu entendi que hebraico realmente é a minha área onde eu vou estudar, vou poder falar, ver gente e vou poder também abençoar vidas. Qual que é o maior trunfo de um cristão que fala hebraico? Ler a Tanakh, a Torá, em hebraico, a Bíblia, no original, e conversar com nativos, com judeus em Israel, né? Então, essa é o meu testemunho, a minha história com o hebraico. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você curtiu e quer aprender hebraico comigo, seja online ou seja aqui no canal, dá um like, se inscreva e a gente vai se vendo aí. Que Deus abençoe vocês. Shelohim Yivarechem Leitraot.